perspectiva humana, nem todas as religiões são erradas, são má, ou são ruins. Mas somente a palavra de Deus que ainda não chegou a eles. Então, quando a palavra de Deus chega, aí fica tudo diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus é que é correta, que é coerente, é que traz ensinamento, traz muita bênção. Por tudo isso, ela é a melhor de todas. É necessário a religião, essas coisas assim, para que o homem não faça aquilo que dá na cabeça, porque ele não tem temor sobre essas coisas, ele tem medo. Na religião, ele tem medo. E o Evangelho, ele traz temor. O que é temor? Temor é respeito com a palavra de Deus. Então, essa é a diferença que se faz entre é uma das diferenças, né, entre o ensinamento de Deus e o ensinamento do homem. O do homem, as pessoas têm medo, que é o ensinamento das religiões, né? Aparentemente ela é boa, mas sob a visão da Bíblia, ela não é boa. Então o que traz é temor, é a palavra de Deus, que dá ensinamento, traz alegria, traz tudo isso. O Evangelho não é religião, mas tem o poder de Deus. O Evangelho não é religião. O Evangelho traz o poder de Deus. E fazer o que segue é um bom... Fazer com que uma pessoa seja um bom cidadão. E concede a salvação eterna a quem nele crê. Então, o Evangelho não é uma religião. O Evangelho muda o cidadão, como mudou eu, como muda você. Muda quem vir para o Evangelho, ele muda. A religião não. A religião ela dá a pessoa tem medo disso, tem medo daquilo, né? Mas o Evangelho não. O Evangelho ensina as pessoas mudarem, as pessoas serem mudadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva. Então, aqui, o salmista Davi deu um belo exemplo disso aí. Está lá no Salmo 19, no capítulo 7, 8 e 9. E ele fala assim, ó, é o capítulo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O 9. O temor do Senhor é límpido, ou seja, é limpo, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todo igualmente justo. Então, o que vem de Deus produz bênção. Os preceitos, ele está falando aqui, os preceitos de Deus são considerados bons e servem somente para manter os que cumprem dentro da normalidade social. Quer dizer, essa aqui é o ensinamento do homem ainda. São preceitos, são regras, são coisas assim, mas só serve para que as pessoas sejam direcionadas numa espécie de um clube. É uma coisa social, né? Não é uma coisa divina, ela não traz mais nada além disso aí. Ao passo que o Evangelho traz, como está dizendo aqui, ó, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é reta, é perfeita, não tem defeito. Agora, o ensinamento do homem tem. Como você vive numa sociedade que ali é cheia de regras, cheia disso, cheia daquilo, você não faz, né? Mas qualquer deslize seu, você faz escondido, alguma coisa você faz escondido. Por quê? Porque ali você não pode fazer, você tem medo de fazer aquilo lá. Mas a lei do Senhor é reta, como diz aqui. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quer dizer, além dela ser perfeita, ela restaura a alma. O que é isso, restaurar? Restaurar é tirar você do lamaçal que as pessoas vivem, por aí na prostituição, na mentira, no engano, né? Então, muita gente vive nisso aí. Na mentira, na prostituição, no engano, enganando, vive mentindo. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versos 9 e 10, ele fala de 10 pessoas, de 10 situações que não entrarão no reino dos céus, não herdarão a salvação. São esse tipo de coisa. As pessoas que mentem,
as pessoas que enganam, as pessoas que roubam, né? As pessoas que se embriagam, as que se prostituem, então, e por aí afora vai. E aqui ele está dizendo, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, se você observar o mandamento de Deus, se você viver dentro do Evangelho, você tem uma vida restaurada, você tem uma vida limpa. Cada dia você vai se limpando a mais. Cada vez vai se limpando mais, como diz lá em Provérbio. O testemunho do Senhor é fiel. Por que é fiel? Porque o testemunho dele é fiel. Desde a antiguidade, quando lá no livro de Gênesis, quando Deus chegou e falou para Abraão, ele fez uma promessa para Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão e uma promessa para ele. E o que aconteceu? Aconteceu que toda aquela promessa que ele fez. Por que ele concluiu essa promessa? Porque a palavra dele é fiel. Ele chegou e disse para Abraão, Abraão, sai da sua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. E o que fez Abraão? Ele fez. E ele falou mais, em ti farei uma grande nação. E fez essa grande nação. Então, o que é isso? Isso é fidelidade. Ele não pode, a palavra dele não volta atrás. Não, como ele diz assim, não é a minha palavra não é a palavra de homem que volta atrás, que muda, né? Então, esse aqui é ensinamento de Deus. Então é diferente. E ele continua falando. E dá sabedoria aos simples. Dá sabedoria, porque todas as pessoas com simplicidade, ela aprende muito. Por quê? Porque a sabedoria provém de Deus. Tiago falou disso aí. Se te falta sabedoria, peça a Deus, né? Que ele dá assim, sem colocar sem cobrar nada. Essa que é a verdade. Então, irmãos, ele dá sabedoria aos simples. Todas as pessoas que precisam de sabedoria, precisa pedir para Deus. A sabedoria que provém do alto. A sabedoria da terra não é nada. A sabedoria que provém do alto, ela é tudo na vida da gente. Você pode ter 10 faculdades, mas se não tiver a sabedoria que provém do alto, nada disso se aproveita. Você pode ser um dos maiores cientistas, mas se não tiver a sabedoria que provém do alto, que provém de Deus, você não é nada. Então, nós temos que buscar essa sabedoria, como ele está dizendo aqui. E ele continua falando, aqui no 8º, os preceitos do Senhor são retos. De novo ele fala aqui. Então, o que é esses preceitos? Os preceitos são os conjuntos de lei, né? São os preceitos do Senhor, são retos. E o que acontece? Se você observar eles, ele alegra o coração. Por que alegra o coração? Porque você está vivendo numa vida reta. Então isso alegra a gente. Alegra o coração da gente. E quando você faz tudo certo, você alegra, porque você está vendo o resultado daquilo lá. Você chegou para o Evangelho, você era totalmente diferente, ou totalmente, como se fala, cascudo, né? E você foi se limpando, Então isso dá prazer a gente, porque você está vivendo uma vida diferente. Você vive uma vida diferente, consequentemente, na tua casa também, consequentemente, teus filhos, teus netos, e por aí afora vai. Então a vida é mudada. E nós precisamos, irmãos, ele ter uma vida diferente, uma vida na presença de Deus, porque só assim a gente vai vencer todos os obstáculos da vida. Todos os obstáculos estão aí. A guerra é grande, mas Deus é maior. Nesse momento a gente está vendo muita dificuldade, mas a gente sabe que Deus é conosco, né? Quando o povo de Deus, aquele povo que saiu do Egito, entrava entrando na terra prometida, ou estava próximo da terra prometida, Moisés morreu. Aparentemente, irmãos, você podia imaginar, Moisés morreu, acabou. Que ele vinha conduzindo aquele povo, tirou do Egito com mão forte. Então, aparentemente, acabou aquilo. O povo por ali ia ser disperso. Então, o que aconteceu? Aí Deus chegou e chamou Josué. Falou, Josué, meu servo Moisés é morto. Meu servo Moisés é morto, quer dizer, morreu, acabou. E agora, você conduz esse povo. Então, quer dizer, nada que está acontecendo por aí, a gente tem que ficar assustado. É lógico e claro, como eu falei aqui outro dia, a doença está aí, a situação está aí,
né? A dificuldade está aí, mas nós não temos que temer. Nós temos que temer a Deus, porque de Deus é que provém todos os nossos recursos. Se a gente for temer, a gente não está, o temor, como eu falei no começo aqui, o temor é respeito. E se a gente está tendo medo disso aí, a gente não está respeitando a Deus. A gente não está reconhecendo o poderio de Deus. A gente não está reconhecendo a grandeza de Deus. Por quê? Porque tanto lá como ele foi com Abraão, tanto como foi com Josué, tanto como está sendo conosco, né, ele tá protegendo o seu povo. Ele está protegendo o seu povo. Nessa questão aí, irmãos, a Bíblia fala disso aí. Mateus falou disso aí. O próprio Jesus falou disso aí. Está lá no livro de Mateus 24, que ele falou que vinha tudo isso aí. Vinha peste, vinha fome, vinha terremoto, vinha guerra, rumores de guerra, e por aí afora vai. Quer dizer, nós não temos que se assustar, nós temos que somente que orar e orar. O nome é esse, orar e orar. E pronto, vigiar e orar. Então a gente não tem que ficar chorando ou lamentando, a gente ora sim. Mas isso aí já estava, como se diz, já estava escrito. Então, voltando aqui para o nosso estudo aqui, ele fala de novo aqui do mandamento. O mandamento do Senhor é puro. O mandamento é puro, irmãos. E ele ilumina os nossos olhos. Ou seja, clareia. Então, por exemplo, se você vai ter uma prática errada, ter uma prática ruim, ele vai iluminar você. Ele vai mostrar para você que você está numa prática errada. Então, ele está te direcionando diferente. E a gente precisa dessa direção diferente. Por exemplo, se você vive no erro, está no erro, a palavra de Deus está falando o contrário. Está falando diferente. Então, a gente tem que observar a palavra de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 16 ao 23, ele dá vários conselhos, ali, várias orientações ali. Uma delas, ele fala assim, fugir de toda a aparência do mal. Então, se você está vendo que a tua prática está sendo errada, você não está aqui observando o mandamento do Senhor, que é puro. A palavra está iluminando, mas você está ignorando essa palavra, essa prática que ele está ensinando, que fugir de toda a aparência do mal. Fala também de vigiar e orar, né? Também fala ali, tudo que é bom você pega, aquilo que não presta você deixa lá. Fala tudo isso aí, é do capítulo 5, do versículo 16 ao 23. Fala tudo isso aí. Então, fugir de toda a aparência do mal. Se você está fugindo de toda a aparência do mal, você está cumprindo o mandamento aqui, ó. Está falando. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os seus olhos. Então, você está iluminando os seus olhos. Como é que você ilumina os seus olhos? É com a palavra de Deus. A palavra é que vai te clarear, a palavra é que abre o teu entendimento, a palavra é que é tudo na vida da gente. A palavra. Romanos 10:17 fala. Eu vou até abrir aqui para não falar da minha cabeça. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Coisa difícil. Ele fala aqui irmãos, da fé. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Então ele fala aqui da fé, mas então, na parte B do versículo aqui, ele está dizendo, e a pregação pela palavra de Deus. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está ouvindo a palavra de Deus, você está cumprindo o mandamento do Senhor, que é puro e ilumina os olhos. Então, o que está acontecendo? Você está dentro da palavra de Deus, você está dentro da visão de Deus. Então, nada lhe acontece. Né?
Você está ouvindo, você está ouvindo. Então, ouvir, irmãos, é diferente de escutar. Ouvir é você ouvir e colocar em prática. O que eu estou falando aqui, dentro da palavra de Deus, você observa aí, ó. Então você vai colocando em prática, vai colocando em prática. Daqui a pouco, você vai ver a diferença de ontem e de hoje e de amanhã. Como é que você mudou de vida, como é que nós mudamos de vida. O Evangelho mudou minha vida, mudou a vida de muita gente que a gente conhece, e muda e continua mudando. Ele não é diferente de hoje, não. Não é diferente daquilo que a gente está falando. Não é diferente no amanhã, não é diferente depois. Quer dizer, é ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Amém, irmãos? Então, aí ele continua falando aqui. E ele continua falando aqui no 9. O temor do Senhor é límpido, ou seja, a gente tem que temer porque o temor de Deus é limpo. É uma coisa pura. Então, a gente, como nós falamos aqui no começo, temer, irmãos, é diferente de ter medo. Não precisa ter medo. Nós temos que temer. Temer, o que é temer? É ter respeito pela palavra de Deus. É não ignorar a palavra de Deus, que ela muda nossas vidas. Ela vai mudando nossas vidas. Às vezes tem uns que muda mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas ele muda. Ele muda. E você é grandemente abençoado com essas mudanças. A gente não pode esperar querer uma mudança, querer ser grande. Eu quero ser que nem Abraão. Então faz o que ele fez. Abraão creu, Abraão observou os mandamentos, e a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus, era dado como amigo de Deus. Então a gente tem que fazer como esses homens fizeram, que são chamados de heróis da fé. Amém, irmãos? Então ele continua falando aqui. E permanece para sempre. Ela não esse iluminar, esse crer, essa mudança de vida, ela não é para hoje, nem para amanhã e nem para ontem. Ela é para sempre. Sempre. Nunca mais acaba isso. Então ele fala aqui, permanece para sempre. E ele continua falando, os juízos do Senhor são verdadeiros, são verdade. As coisas de Deus são tudo verdadeiras, são tudo verdade. Porque se não fosse verdade, né, não estaria escrito aqui. Não estaria escrito aqui. Ela não mudava. Se isso aqui não fosse verdade, ela não mudava a vida da gente. A gente tem muita dificuldade ainda. Como tem nas religiões por aí. As religiões ela tem dificuldade por quê? Porque são feitas por mãos de homem. Então, quando a gente se mete a querer fazer uma coisa que não produz nada, ela não muda. Agora, a palavra de Deus é verdadeira e muda. Por quê? Porque vem de Deus, provém do alto. É Ele quem criou tudo isso aqui, inclusive as nossas liberdades. E ele continua falando. E todo igualmente justo. Então, são todos igualmente justos. Assim, o que ele fala, o que ele escreveu aqui, o que está escrito. Então, não temos que temer. Não temos que ter medo. Nós temos que temer, nós temos que ter respeito por essas coisas. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, ele não muda. Os juízos do Senhor são verdadeiros, não tem assim falcatrua, não tem assim engano, não tem nada aqui. E todo igualmente justo, são justos. Né? Deus não ia dar uma carga, não ia usar com a gente 2 pesos e 2 medidas. Então, ele usou de justiça com nós. As coisas dele são muito justas. Então, quem segue esses mandamentos consegue ser grandemente abençoado por conta disso. Amém, irmãos? Aqui muda um pouquinho, que aí a gente vai falar um pouquinho também de salvação aqui, mas não muda o objetivo do nosso entendimento por aqui. Fala assim, o que vem de Deus produz salvação. Então, tudo isso aqui que o salmista falou, o que vem de Deus produz salvação. Onde é que está escrito isso? João 5:24. No capítulo no Evangelho de João, no capítulo 5, versos 24. Não é que muda. Não é que mudou o entendimento aqui da palavra. A palavra ela é completa, ela tem
ela vem com fé, ela vem com sabedoria, ela vem com temor de Deus e principalmente ela vem com salvação, porque se não fosse a salvação, nada disso valeria a pena a gente estar fazendo isso. Amém, irmãos? No capítulo 5 do Evangelho de João diz assim, ó, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, veja bem, irmãos, lá atrás a gente teve esse entendimento, ele falou dos seus preceitos, falou dos seus juízos que são retos. Então, o que ele está concluindo dizendo aqui? Em verdade vos digo, aqui é o próprio Jesus falando. Quem ouve a minha palavra e crê, não é só ouvir, irmãos. Nós temos que ouvir e crer, ou seja, ter fé naquilo, acreditar naquilo que está falando. Então, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas delas se espera. Nós esperamos nós temos fé nisso. Nós temos fé que Jesus morreu por nós, nós temos fé que Deus existe, nós temos fé em tudo isso. Mas nós temos que colocar isso em prática. E ele continua falando aqui, ó. Quem não honra o filho, não honra o pai. Então, falamos lá atrás também, é do temor de Deus, ou seja, do respeito. O respeito que é? Também é honra. Então, quando a gente coloca a fé em ação e honra e sabe que foi Deus quem mandou Jesus, que a gente está honrando Ele. Porque se a gente não crê naquele que enviou, também não está fazendo nada de diferente. Então, a religião não é uma coisa que provém do homem. Então aqui ele está falando das coisas que provém de Deus. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras, tem que ouvir. Tem que, como fala lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir. Não entra em juízo. Perdão, não. No 24 fala assim, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê. Eu ouvi e crê. Temos que ouvir e temos que crer. Quem crê não duvida. Quem crê não faz aquilo que a palavra não está dizendo. Quem crê não duvida. Quem crê pratica, coloca ele em prática. Quem crê, irmãos, ele não anda, ele não faz aquilo que a gente disse no começo ali, ele não fica duvidando, ele não tem. Ele ouve, ele coloca os mandamentos em prática, faz tudo isso. Por quê? Porque ele crê. Então, ele está dizendo aqui, crê no quê? Naquele que me enviou e tem a vida eterna. E tudo isso, irmão, se você crê naquele que enviou, aí você tem o quê? Tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Então, nesse mesmo livro de João aqui, no capítulo 10, versos 25, ele fala assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está aqui no livro de João 10, 25. Então, se você crê na palavra de Deus, se você crê no que é o Evangelho, o próprio Evangelho que vai te direcionar. Isso é para nós, é para mim, para você, para todo mundo. Mesmo que esteja morto, viverá. Quem crê, e está falando aqui no 24. E crê naquele que enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então você vai viver eternamente. Amém, irmãos? Então esse era o entendimento que a gente tinha aqui. Eu espero que você tenha entendido na sua casa, onde você estiver, e colocar em prática. Irmãos, a palavra de Deus, ela vem, a gente está falando, a gente está pregando, os pastores estão falando da palavra de Deus, está sendo ensinada nas igrejas, nós temos que colocar em prática. Não adianta nada a gente tá ouvindo, tá escutando, tá ouvindo, mas não coloca em prática. Então nós temos que colocar em prática. A palavra de Deus tem que colocar em prática, ou seja, ter o temor de Deus, ter o respeito de Deus, colocar os mandamentos em prática, praticar a palavra
que aí você será grandemente abençoado. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma oração rapidinho aqui para que Deus abençoe cada um de nós, abençoe nossos estudos, abençoe a nossa vida, abençoe nossas famílias. Amém, irmãos? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Ô Deus Pai, Deus poderoso, Santo de Israel, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai amado, eu venho te agradecer por esse estudo, agradecer pela vida de cada família que está ouvindo aqui, Pai amado. E te pedir, Senhor amado, em nome de Jesus, que seja repreendido, Pai querido, tudo que não provém de Ti, essa enfermidade, essa doença que está assolando o Brasil, Pai, assolando o mundo, seja repreendido por Ti, Senhor amado. Porque a hora que o Senhor falar assim, chega, acabou. Ela tá tudo sob controle, mas a hora que o Senhor falar, chega, acabou. Então, Pai amado, eu te peço, entra com providência, desça com o seu poder sobre nossas vidas, sobre essa epidemia, Pai amado, que está assolando muita coisa, está matando muita gente, Senhor amado. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Pai querido, por tudo isso eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.